Olá, eu quero primeiro cumprimentar você que está nos assistindo, agradecer a sua audiência. Nós vamos dar início a mais um programa de debates Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o Canal Universitário e com a TV dos Trabalhadores. Hoje o tema será eleições. Há 3 dias do primeiro turno, nós precisamos aprofundar nossa compreensão sobre o que está em disputa, quais são os candidatos e o que pode acontecer com o Brasil. Para isso, nós convidamos 3 especialistas que vão, primeiro quero agradecer a vocês a presença, que vão nos ajudar a pensar, a refletir sobre esse tema. Eu quero apresentar o Alberto Carlos Almeida, cientista político, sociólogo e pesquisador. Ele criou o Instituto Brasilis e seus estudos ajudam a compreender os costumes do povo, da nossa elite, discutir a política. Acabou de publicar um livro, O Voto do Brasileiro. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Quero também identificar e anunciar a Deise Chiocari. A Deise é jornalista, é doutora em ciência política, é pesquisadora dos grupos de comunicação e política na Sociedade do Espetáculo, no CNPq, e do Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política da FAPESP. Vice-coordenadora do Grupo de Comunicação, Cultura e Visualidades da Faculdade Casper Libero. Obrigado. E o professor Francisco Fonseca, sociólogo, cientista político, doutor em História Social pela USP, professor de Ciência Política na PUC e na Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado. Que agradeço. Bom, contando com esses craques, nós vamos começar a fazer uma investigação sobre o momento atual e o que vai acontecer possivelmente nas eleições. Eu queria começar perguntando ao Alberto o seguinte: divididos entre Haddad e Bolsonaro, como se comportam os diferentes grupos sociais? Quais as tendências do eleitorado que podemos captar há 3 dias das eleições? Alberto. Os dados de pesquisa estão aí, né? Então, se qualquer um quiser, entra lá na página do Datafolha, é um dado público, aí clica lá no link da pesquisa, entra, você baixa um PDF e você vê o perfil do voto. Então, tem algumas coisas que estão se repetindo das outras eleições e tem outras coisas que se destacam. O que está se repetindo, que é muito importante, tá? Que são as pessoas mais pobres. Você vê lá, tem grau, instrução fundamental, tá? O mesmo, menor faixa de renda. Nessa, o Haddad tem uma votação muito forte, que é a votação do PT. Tá? E aí, quando você vai para um grau de instrução mais elevado, superior, aí o Bolsonaro tem uma votação muito forte. Então, você tem uma divisão de classe social, no sentido até mais frouxo da palavra, os mais pobres votando no candidato do PT e os menos pobres votando no candidato anti-PT, que nas eleições anteriores foi o PSDB. Então, nessa eleição houve uma troca de guarda. O voto é o mesmo, é o voto que era do PSDB, só que nesse momento esse voto está com o Bolsonaro. E aí tem também uma superposição regional nisso. Então, como você tem mais eleitores nessa faixa de renda mais pobres no Nordeste, você tem uma vantagem do Haddad muito grande no Nordeste. Ao passo que no Sul e no Sudeste, até o Sudeste tende a ter um equilíbrio maior mais adiante, no segundo turno, mas no Sul e no Sudeste, você tem uma vantagem maior do Bolsonaro. Tá? Então, essa divisão social é fundamental. A essa divisão foi agregada nessa eleição mais uma divisão importante, né, ou 1,5, né, enfim, a gente pode refletir um pouco sobre isso, que é a de gênero, em função do discurso machista do Haddad, quer dizer, ele... Porque quando você compara o voto, você não compara só no primeiro turno, você compara o candidato com ele mesmo. Então você tem que olhar o Bolsonaro masculino, o Bolsonaro feminino. Você tem uma diferença muito grande entre um e outro. Você estava comentando o Bolsonaro ou o Haddad agora, quando você falou do Não, masculino e feminino é a mesma coisa. Que você, eu só estou... Porque como no primeiro turno o Bolsonaro tem mais votos, é possível que ele tenha mais votos também, não me lembro o dado de cor, do que
o Haddad também junto às mulheres, mas não é assim que você faz a análise. Você faz a análise vendo se o Bolsonaro no masculino é igual ou próximo do Bolsonaro no feminino. Não é. Ele tem muito mais votos no masculino do que no feminino. Essa divisão nunca aconteceu assim. Entendi. Tá? É a primeira vez que acontece em função do discurso dele. Quando você vê isso no segundo turno, está lá a divisão. Tá? Tem uma divisão de religião, mas essa vira e mexe está aí. Né? Quando o Garotinho foi candidato em 2002, isso aconteceu. Isso acontece nas eleições. Talvez ela esteja um pouco mais pronunciada que a campanha do Bolsonaro fechou uma aliança com movimentos evangélicos, então a votação dele junto aos evangélicos é maior do que a do Haddad, e não acontece assim junto aos católicos. Né? Roberto, você tinha falado de um elemento novo também. Não, o feminino e o masculino, esse é que é o fundamental. Sei. O dos evangélicos talvez um pouco mais pronunciado, tem jovens, os jovens votando bem mais no Haddad do que no Bolsonaro. O principal é sempre o de classe, digamos assim, o que estrutura a disputa. Tá? Então, se você for nas áreas mais ricas das cidades, as pessoas vão votar muito mais no Bolsonaro. Se você for nas áreas mais pobres da cidade, as pessoas vão votar mais no Haddad. Tá? Então, essa é a divisão, eu diria assim, que dá a espinha dorsal, que dá os dois pilares da disputa. De novo, pilares esses que se movimentaram, não do lado do PT, mas do lado da centro-direita, por um candidato que vai além da centro-direita, digamos assim, um candidato de direita clássica. O PSDB vinha representando esse papel nas eleições anteriores, mais notadamente as últimas 3 eleições, e foi substituído agora pela candidatura do Bolsonaro, que é um populismo de direita clássico, quer dizer, alguém sem partido, com um partido fraco, que se comunica diretamente com o eleitorado. Então é esse fenômeno que a gente está vendo agora. Muito bem. Deise, se nós estamos agora identificando quais são os grupos sociais que apoiam, eu queria perguntar para você, o que dá identidade à campanha do Haddad, o que dá identidade à campanha do Bolsonaro? Quer dizer, como é que as pessoas, olhando essas pessoas, falam, eu vou votar nesse e não vou votar no outro? Acho que o Bolsonaro, ele desde o início, ele fez um movimento que os outros partidos de direita não souberam fazer. Ele identificou uma parcela conservadora na população brasileira, né? Então, como foi falado aqui antes, essa parcela conservadora era representada pelo PSDB, mas eles se perderam de alguma forma e o Bolsonaro soube identificar isso e ele entrou com um discurso extremamente conservador, racista, misógino, que é um discurso que, quer a gente queira, quer a gente não queira, existe no Brasil. Então, ele identifica essa parcela da população mais conservadora e começa a formar um discurso em cima disso. Mesmo quando ele aparece para o mal, quando ele tem os embates com a Maria do Rosário, ou embates com homossexuais, ou quando ele se manifesta contra os princípios básicos da democracia, ele identifica que tem uma parcela da população que respalda isso. Então, Bolsonaro... ele surgiu, 27 anos de mandato parlamentar, ele não teve proposta nenhuma, ele não teve uma presidência de comissão, mas num dado momento da vida dele, ele soube identificar uma parcela conservadora da população brasileira e entrou nesse discurso e não saiu mais. Acho que os outros partidos de direita não souberam identificar, não souberam se identificar com a população. O que Bolsonaro foi fazendo que foi dando muito certo? Quando ele vai no Rio Grande do Sul, ele diz que ele vai dar o porte de arma para o produtor rural. Ele sabe que no Rio Grande do Sul o produtor rural sofre com abigeato. A Ana Amélia Lemos, que é a vice do Alckmin, é produtora rural, mas ela não entra nesse discurso. Então falta um pouco de movimento dos outros partidos de direita. E o Bolsonaro sabe identificar isso. Por isso que ele tem a maior votação lá no Sul, ele tem uma votação equilibrada aqui no Sudeste, ele tem um discurso que até agora tem sido, para o bem ou para o mal, tem sido coerente com o que aquela parcela, os bolsomínios, como chamam, né, com o que os bolsomínios esperam dele. Então, para o que ele se propõe, ele tem um discurso reto. O que eu acho que aconteceu com o Haddad, aquilo que todo mundo sabe, demorou para se definir o candidato do PT, ficou na questão do Lula, que a gente sabia desde o início que não ia ser o candidato, então houve a transferência de votos, mas também houve a transferência da rejeição do Lula, que aconteceu por causa da exposição da Lava Jato, mas eu acho que o Haddad ainda representa toda essa parcela da população que não quer ver o Bolsonaro aí, então é a população do Nordeste, que agora teve esse problema com o voto eletrônico, mas é uma população que recebe Bolsa Família, que
precisa desse auxílio. Então, eu acho que o Haddad representa exatamente o oposto do Bolsonaro, mas o que aconteceu com ele foi que demorou muito para se identificar esse personagem da esquerda. Então, se a polarização antes era entre PT e PSDB, agora ficou um Bolsonaro muito forte, que já vem trabalhando essa imagem há 2 ou 3 anos, e uma esquerda que ainda está se definindo, né? Vale lembrar que o Congresso que a gente tem hoje no Brasil é o Congresso mais conservador pós-64. A gente tem as 3 maiores bancadas, que são Boi, Bíblia e Bala, são as mais fortes do Congresso e agora estão apoiando Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro soube identificar um movimento conservador brasileiro. Mais em torno dos valores, dos costumes, Sim. né? Sim. Professor Francisco, eu, olhando a televisão, olhando a campanha, eu vejo uma discussão em torno do perfil das pessoas. O Bolsonaro é isso, o Haddad é aquilo, o Alckmin é outra coisa. Sim. Como se a escolha fosse... O Brasil depende de uma pessoa. E eu queria que você nos ajudasse a compreender o que é que está em disputa. Quer dizer, quando alguém fala, eu vou votar no Bolsonaro, vai votar em quê? Quando alguém fala, eu vou votar no Haddad, vai votar em quê? Qual é a proposta? Perfeito. Essa é uma questão muito importante que você coloca. Mas antes de respondê-la, nós precisamos dar um passo atrás. Tá bom. E que passo atrás é esse? Qual é o momento que o Brasil vive? Qual é o seu contexto político? Não é? O contexto político é de um golpe de Estado. Nós temos uma presidente da República, Dilma Rousseff, que foi retirada do poder sem crime de responsabilidade. Portanto, é um golpe. O impeachment é um golpe. Não bastasse isso, o ex-presidente da República, que se tivesse na disputa, o Lula, muito provavelmente venceria, talvez até no primeiro turno, está preso sem crime. Então nós estamos falando de coisas muito graves. Uma presidente é retirada do poder e um ex-presidente é preso, ambos sem qualquer crime. Bom, então nós não estamos falando mais de um ambiente democrático, né? Então temos um paradoxo brutal, eu diria. Nós estamos aqui refletindo sobre política sem que as condições que nós poderíamos chamar talvez de normais da política estejam operando. Não, o que está operando é um estado de exceção. Né? Esse estado de exceção tem nome, isso não é uma palavra abstrata. Operação Lava Jato. Operação Lava Jato é estado de exceção, ela não tem nenhum compromisso com a Constituição, ela não tem nenhum compromisso com o direito penal. Ela não tem nenhum compromisso com os acordos de direitos humanos que o Brasil tem assinado com a ONU. Tem mais nome, Supremo Tribunal Federal. Não respeita a Constituição. Não garante acordos, leis eleitorais, acordos internacionais. Então, é esse contexto que nós estamos refletindo. Quando nós falamos aqui em eleição, é neste contexto. O nosso telespectador tem que ter muita clareza, né? Eu diria, portanto, que nós estamos falando de uma farsa. Estamos refletindo sobre uma farsa. O processo eleitoral brasileiro é uma farsa, né? E esta farsa ela vai se amplificando. Agora há pouco a Deise se referiu aos 3,5 milhões de votos que o Supremo Tribunal Federal simplesmente disse que os eleitores não poderão votar porque não fizeram biometria. E não fizeram porque são para pessoas muitíssimo pobres. Ou seja, caçaram 3 milhões de votos, sobretudo votos nordestinos. Por sinal, possivelmente não é uma coincidência. Né? O seu juiz Sérgio Moro acabou agora, de segunda-feira, para interferir no processo eleitoral, de liberar, de vazar para a imprensa, uma delação, né, chamada delação premiada do Palocci, que foi impugnada pelo Ministério Público por mais completa ausência de provas. Isto amplificado pelos meios de comunicação que são profundamente oligopolizados. Bem, eu estou discutindo tudo menos democracia. Né? Bom, mas ainda assim, aqueles que foram golpeados aceitaram o jogo. Né? Então, o ex-presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores e a própria ex-presidente Dilma aceitaram participar desse jogo. Então tem uma dubiedade, né, fundamental neste processo, porque os golpeados estão participando, de certa forma, legitimando. Mas é sempre uma legitimidade que a teoria política e a prática política diz o seguinte: isso definitivamente não é uma democracia. É uma democracia absolutamente, né, fraudada. Tá claro? Muito bem, colocado este contexto, né, é que nós podemos pensar
o que significa Bolsonaro e o que significa Haddad nesse momento. Né? O Bolsonaro é o filho dileto da Lava Jato. Né? A Lava Jato é muito parecida com a Operação Mãos Limpas, que aconteceu na Itália, né? A Mano Politi. Por isso ela se inspira. O que fez a Operação Mãos Limpas na Itália? Liquidou o sistema político. Liquidou completamente. Aqui no Brasil tentou liquidar, melhor dizendo, um setor do sistema político, a esquerda, o Partido dos Trabalhadores. Tá? E neste processo de liquidação, digamos assim, deu margem, deu humus para nascer, ou para se fortalecer, para se ampliar, um pensamento no Brasil que uma parte dele é conservador. E eu me refiro a um instituto, o Instituto Latino-Barômetro, que faz pesquisas há muitos anos. O Alberto tem feito pesquisas, enfim, tem, né, o PNUD, nós temos aqui que mostra que, de fato, há um percentual de brasileiros, um grande percentual, que considera, por exemplo, que bandido bom é bandido morto. Só para dar um exemplo do bordão, né, da extrema-direita nesse país, tá claro? O IPEA fez uma pesquisa há poucos anos, 5 ou 6 anos, mostrando que 40% dos brasileiros, 10 em 4, entendem que o estupro é algo razoável, dependendo da roupa da mulher. Uma mulher está com uma determinada roupa, 4 em 10 brasileiros, que inclui as próprias mulheres. Então, esses dados são gravíssimos, quando a gente olha, sobretudo, em série histórica. Tá? Então, o Bolsonaro, ele representa a liquidação da política. É por isso que ele é esta figura, e a sua pergunta é, o que está por trás do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro é um nada, né? Como já foi dito aqui, ele não é um nada, ele não tem uma proposta, ele precisa ler na mão, precisa de ponto para responder sobre qualquer coisa que talvez um aluno de colegial respondesse melhor que ele. Mas este nada, né, soube trabalhar muito bem, como a Deise aqui colocou, um conjunto de imagens, do imaginário brasileiro, né, deste imaginário. E na liquidação da política, como foi Berlusconi na Itália, Bolsonaro no Brasil. Ou seja, o vazio produz estas figuras totalmente, né, Kaspar House, né, essas figuras completamente, né, digamos assim, atípicas. Né? Os outsiders, embora ele seja um insider, esteja na política há quase 30 anos como parlamentar, se coloca como outsider, como se colocou o João Dória aqui. Isso é fruto da Lava Jato. Então o que ele representa? Depois falar da Haddad. Representa este mundo que nós podemos chamar da barbárie. Né? De interesses empresariais, isso é pouco dito. Né? Além de representar muito mais que uma crítica, né? Uma desconsideração dos direitos humanos, dos direitos civis, de uma sociedade plural, de uma sociedade democrática. Né? Ele representa interesses empresariais, né? Como o agronegócio, a indústria armamentista e todos os grandes interesses empresariais. Tanto isso é verdade, que quem é a figura principal, né, do seu econômica? Paulo Guedes, Instituto Millennium, que é um think tank ultraliberal vinculado à especulação internacional, ao capital transnacional. Né? Então ele é resultado da Lava Jato, como disse o Alberto, ocupando o lugar do PSDB, né, que na institucionalidade se perdeu na própria institucionalidade, porque é o partido do golpe, antes de tudo, e contrário aos direitos trabalhistas, e dá lugar a este outsider, suposto outsider, que tem, na verdade, que se projeta como outsider, mesmo não sendo. Então, o que ele representa? Este legado escravocrata no Brasil, esta sociedade absolutamente desigual, né, que, inclusive, isso é um dado interessante. Uma parcela dos pobres, das mulheres e dos negros vota no Bolsonaro. Porque ele representa também o antissistema. A imagem do antissistema. Não é isso? A mera imagem, porque não tem nada de antissistema. Ao contrário, ele é o hipersistema, mas que consegue projetar uma imagem antissistema. Eu vou mudar tudo. O que é tudo? Ninguém sabe. Né? Bem, para encerrar e não me alongar mais, o Haddad me parece que representa o contrário de tudo isso. Né? Uma política da civilização, do diálogo, né? Da pluralidade, do estado de bem-estar social que foi construído, embora de maneira muito moderada, pelo Partido dos Trabalhadores, né? Do respeito às regras do jogo democrático. Então, acho que tem dois projetos. Tem um projeto de civilização e de barbárie colocado no Brasil. E um projeto de ultraliberalismo empresarial, né? Versus um projeto de bem-estar social de um Estado social-democrata no Brasil. Acho que essas são as duas representações, mas que
é turva para uma parte dos eleitores. Eu vou querer a opinião de vocês dois também, no sentido de como que nós chegamos aqui nesse ponto. Quer dizer, se nós temos hoje, pelas indicações da pesquisa, que 1/3 dos brasileiros está apoiando uma saída autoritária, e nós temos possivelmente algo parecido, um pouco menos que isso, defendendo o eixo civilizatório, como você aponta, não casa, tem 40% que está faltando. Né? Então, a pergunta é, como nós chegamos a isso, essa polarização? Existe, por exemplo, uma análise de um cientista político que diz assim, os fiéis mesmo ao Bolsonaro são alguma coisa como 10%. O resto é o voto anti-PT. Né? Como é que vocês avaliam isso, Alberto? Não, eu não interpretaria toda a votação dele como desejo de uma saída autoritária. Tá? Tem um artigo científico já antigo de acadêmicos, professores universitários de ciência política de Harvard. Tá em inglês, e você acha isso, mais ou menos o título é assim, como é que uma eleição ordinária levou um resultado extraordinário. Eles pegam os mapas eleitorais da Alemanha de Weimar, Hitler, né? E aí é claro que pega toda a literatura de comportamento do eleitor, como é que você explica o voto. E eles vão detectar, né, que a melhor explicação para o voto ali foi o desemprego. Na verdade, as pessoas elegeram Hitler não para ele fazer o regime nazista, mas sim para ele combater o desemprego. Ele tinha isso como principal discurso. Então você elege para uma coisa e faz outra. A política é um pacote. É diferente do consumo privado. No consumo privado eu posso ir ali numa lanchonete e escolher uma Coca-Cola e um misto quente. Alguém pode escolher um hambúrguer e um guaraná. Então você, né, pega coisas diferentes e vai fragmentando. Na política não. Quando você elege alguém, você leva toda a pauta política dela para o governo. Então a motivação do voto pode ser diferente do resultado final. Tá? Então eu não interpretaria dessa maneira. Tá? Tem algumas coisas, você pega a série de pesquisa do Datafolha para presidente, ela começou no final de 2015, natural. A Dilma foi reeleita em 2014, e aí você não vai fazer pergunta no início de mandato. Então, em dezembro tem uma pesquisa, aí está lá o Bolsonaro com 8. 2015. Ele segue assim até dezembro de 2016, tem outra pesquisa. Lembrando que em outubro de 2016, o PSDB teve um desempenho excepcional na campanha de prefeito, na eleição para prefeito. Foi quem mais elegeu prefeito, foi quem mais elegeu prefeito das cidades grandes. Foi um desempenho absolutamente fora do normal para os padrões anteriores de eleições para prefeito. Então, 2016 foi o anos horríveis do PT e o ano excepcional para o PSDB. Só que aí o Datafolha faz uma outra pesquisa em abril. Nessa de abril, o Bolsonaro tinha praticamente dobrado. Ele saiu de 8 para 14. O que aconteceu nos primeiros 3 meses do ano? A gente pode lembrar o que aconteceu com quem seria o adversário direto do Bolsonaro, que era o PSDB. Dória assumiu a prefeitura de São Paulo, primeiro trimestre de 2017, e começou uma briga interna para quem seria o candidato. Um natural salto alto. Eu não vou aqui, né? A gente agora vai ler para trás e refazer, não é? O PSDB via ali, olha, o PT está mal, o governo Temer indo, né, razoavelmente bem, não sendo um fracasso completo, a gente chega lá com chance. Então, você se dá o luxo de disputar quem vai ser o candidato a presidente. Seria inteiramente diferente se você já soubesse o que vai acontecer. Né? Então, o Alckmin teria que ter dito, olha, esquece aí, eu que te elegi prefeito, fica quieto, quem é o candidato sou eu. Poderia fazer uma grande reunião, todos os prefeitos eleitos, enfim, bater bumbo em torno de um resultado excepcional. Não foi feito e aquilo foi sendo ocupado. Só que o Bolsonaro ficou parado com 14% de lá, ou seja, de abril de 2017 até junho de 2018. Tá? E aí o que você tem? Né? A coisa do impeachment. Se a Dilma, pensando só do ponto de vista eleitoral, se a Dilma tivesse ficado, a crise é muito profunda. Ninguém sai de uma crise dessa em 2 anos. Hoje, provavelmente, o desempenho eleitoral do PT seria horrível e o PSDB ganharia no primeiro turno. Tá? Só que não foi isso que aconteceu. E aí você abriu espaço para um candidato antissistema. Né? E aí são coisas meio aleatórias, todo mundo, não tem ninguém que tenha dito lá atrás, olha, Bolsonaro é favorito, todo mundo subestimou, né, a possível força do Bolsonaro, inclusive ele próprio, ele nunca levou a sério a candidatura dele, a gente tem relatos disso. Deise, como é que nós chegamos a esse ponto? Quer dizer, o que é esse antipetismo, por exemplo? Então, eu acho que tem vários pontos aí. Vou começar um pouco lá por trás, assim. O professor falou aqui dessa diferença que o Brasil tem, né, entre classes. Eu acho que isso é muito importante da gente lembrar. Então, depois de 8 anos de governo
do PT, é normal que as pessoas que não se sintam representadas queiram uma mudança, né? Some-se a isso um golpe, um impeachment de uma presidenta mulher eleita democraticamente, isso acirra os ânimos. O que acontece com o Bolsonaro? Até então ele aí eu vou para a minha parte, que é a imagem política. Até então ele estava na mídia com aquele discurso que a gente já comentou aqui, né? Cometendo gafes, misoginia. Depois do golpe, ele começa a aparecer, como já foi dito aqui, como um candidato, um pré-candidato antissistema. E ele é muito impositivo, né? Ele fala, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, embora ele não vá a fundo em nada. O Bolsonaro se mantém ali nos 14%, 15%, mas quando entra o período pré-eleitoral, ele é o primeiro a se assumir pré-candidato. A direita não se mobilizou, a esquerda não se mobilizou, o PSDB ficou patinando, entrou o Ciro como uma possibilidade. Eu acredito que a esquerda deveria ter se mobilizado, já sabendo que o Lula não poderia, a esquerda deveria ter se mobilizado em torno do Ciro. Então, o único nome que estava trabalhando a sua imagem ali desde o início, e eu repito isso sempre, para o bem ou para o mal, foi o Bolsonaro. O Bolsonaro estava aparecendo, o Bolsonaro estava se mobilizando nas mídias sociais, o Bolsonaro estava na imprensa o tempo inteiro. Eu tenho analisado os jornais, os principais jornais do Brasil desse ano, desde março. O Bolsonaro aparece numa média de 90% das edições dos jornais, enquanto os outros partidos estavam ali patinando. Quem vai ser o nosso candidato? Aí a gente tem uma série de fatores que ainda estão frescos na nossa memória, né? Ele entra na campanha eleitoral com muita força, com muito ativismo político. Os outros partidos ainda pensando o que vão fazer, vem o atentado, porque ele estava estável ali nos 20%. Depois do atentado ele foi subindo. Na última semana ele teve esse horror de exposição em Datena e Jornal Nacional, que vamos combinar, embora ele não tenha exposição em horário eleitoral, 11 minutos de Jornal Nacional valem muito. Essas manifestações que ocorreram no fim de semana, de um certo ponto, foram para o benefício dele. Eu acho que muitas imagens que foram divulgadas pela imprensa denegriram as manifestações e isso acabou beneficiando o Bolsonaro, né? Agora, eu acho que nenhuma explicação que saia daqui consegue entender ainda como que a gente realmente chegou nesse ponto, assim, porque daí não é mais um debate entre dois antagonistas ou entre PT e PSDB, esquerda ou direita. É um debate político e alguém que é antidemocrático, né? Então, como que a gente chegou nisso? Acho que é um exercício que a gente ainda vai ter que fazer muito pela frente. Você sabe que eu vi nos jornais ontem que uns bolsonaristas arrancaram a placa da Marielle, tem a foto. quebraram a cara, né? E é uma provocação, evidentemente. O que tu faz com isso? Né? E é uma polarização produzida Pelo líder. pelo líder e pela direita. Quer dizer, eu não vejo o PT, o Haddad ou quem quer que seja procurando uma radicalização desse tipo. Sim. Né? Nas Então, carreatas, gente armada, mostrando a arma. Né? Continue. Enfim, não, mas isso tudo. Agora teve essa imagem da estação do metrô com a torcida do Palmeiras dizendo que ia matar viado, Isso. Bolsonaro. Então, são atos de violência incitados pelo líder. Eles estão seguindo. Então, se o líder faz, eu posso fazer. É basicamente isso. E quando falam do ataque a ele, ninguém fala também dos tiros da caravana do Lula, né? Quer dizer, é um tipo de coisa muito seletiva. Claro. E eu chego agora a essa questão. Quer dizer, você fala da utilização das manifestações sociais. O Ele Não foi reunindo milhares de pessoas no Brasil inteiro. Vamos dizer que não foram milhões, mas pelo menos centenas de milhares. Né? E essa reapropriação com um novo discurso Mas, não é só o jornal, quer dizer, também tem a rede social, tem essas coisas. Eu né? não tenho certeza disso, tá? Porque teve uma coincidência com o fechamento do acordo com os evangélicos. Também. O apoio da bancada ruralista. E aí apoio de você vê Macedo. no dado de pesquisa o crescimento dele na classe baixa evangélica. Tá? Então, eu acho nesse aspecto, no meu entender, o púlpito da igreja, eu posso estar errado, claro, mas o púlpito da igreja foi mais efetivo para a mudança de voto do que o WhatsApp ou qualquer coisa desse tipo. Tá? É claro que as coisas vêm conjugadas, mas passou o fim de semana e nas pesquisas pós-fim de semana, justamente na movimentação mais de igreja, aconteceu isso. Tá? Francisco. Então, eu queria mobilizar um pouco a sociologia política. Né? A crise política no Brasil, ela tem um dado de artificialismo brutal. Né? Se nós olharmos de 2013 a 2016, esses 3 anos, as manifestações de junho até 2016, são produzidos lá, neste período, esses 3 anos,
elementos muito significativos que estão reverberando hoje. Né? Você tem a reorganização da direita no Brasil. Nós dizíamos até 2013 que não tinha direita, né? Era um pensamento que se assumisse de direita, claramente. Né? Tem uma reorganização importante. O combate que a Dilma fez à taxa de juros, né, é aparentemente a primeira fenda na grande aliança montada, aliança de classes montada pelo Lula, né, desde o início do governo Lula. Esse aparentemente é um momento importante repito, né, de uma fissura nessa aliança. O processo de desestabilização política que vem ocorrendo, portanto, desse período para cá, culmina no impeachment. Né? Então, a presença do Eduardo Cunha, né, na Câmara de Deputados, né, todo o processo absolutamente ostensivo de desestabilização política num regime que depende claramente de maiorias parlamentares, num sistema de coalizão. Né? A profissionalização das direitas no Brasil é um dado fundamental. MBL não é um grupo espontâneo que surgiu do nada, sem dinheiro nenhum. Os robôs que esse pessoal usa, né, nessa disputa, dessa grande guerra dos WhatsApp, do Facebook, né, os meios de comunicação que no Brasil são um conglomerado, como nós sabemos, de meia dúzia de famílias, a começar pelo maior deles, né? O Grupo Globo, o grupo golpista, que nasceu golpista, né? Tem uma história de golpismo, de desserviço à democracia no Brasil. Né? Então, a junção disso com importantes setores do capital nacional e transnacional, tudo que está em jogo em torno da infraestrutura brasileira, isso não é meramente um jogo de mudar nomes. O PSDB perdeu a eleição, agora não teve paciência para esperar. É muito mais que isso. Está em jogo, um projeto de país. A Petrobras está sendo destruída. O pré-sal está sendo dado a preço de banana, é uma doação do pré-sal. Não é isso? O governo deu até isenção de imposto para as multinacionais. É completamente insano. O BNDES voltou aquilo que era o governo Fernando Henrique, prestar dinheiro para empresário comprar Eletrobras, comprar empresas estatais. Né? Veja, enfim, toda a política exterior brasileira, dos BRICS, o fundo dos BRICS, né, o banco dos BRICS, uma política exterior autônoma, independente, com erros ou sem erros, não importa, tinha um projeto de política exterior, né, está sendo desmontado. A grande infraestrutura privada em torno da Odebrecht, né, da OAS, acabando. Então isso não estamos discutindo só a política da representação dos partidos. O que está por trás disso são grandes interesses transnacionais. Por que a Fiesp adere tão alegremente ao golpe? Golpista de primeira hora. Porque estava por trás da reforma trabalhista, que nunca se faria pelo voto. Porque estava por trás da terceirização restrita, que nunca se faria pelo voto. Estava por trás do contingenciamento por 20 anos dos gastos públicos para os pobres. A Emenda Constitucional 95 se destina exclusivamente à seguridade social, né? Educação pública e saúde pública. Tá claro, eu queria resgatar um pouco essa dimensão de que nós chegamos até aqui por uma crise provocada em larga medida de maneira artificial. Né? Havia uma crise internacional, o governo Dilma corretamente fez políticas anticíclicas, que precisariam ser, evidentemente, no capitalismo você não vive com políticas anticíclicas, elas têm tempo de validade, isso custa. Né? Mas o que houve é que estes setores, inclusive internacionais, tem uma coisa chamada Plano Atlanta. É um plano de desestabilização na América Latina. Isso não é teoria da conspiração, é conspiração de verdade. Não é? Eu queria chamar a atenção disso. Então tem uma questão internacional, tem profundos interesses econômicos, profundos, né? Ligado ao rentismo, ligado à infraestrutura nacional, que era o último, digamos, polo nacional, uma articulação público-privado. Isso que está em jogo. Então nós chegamos até aqui, né, depois desse longo caminho, porque há poderosíssimos interesses que se articularam, né, que já estavam em andamento, e a partir de 2013 abriu-se digamos assim, uma janela, né, e dessa janela ela virou uma porta, virou um portão, virou algo que foi digamos, se implementando de uma maneira muito vigorosa. Então o Instituto Milênio, não dá para entender golpe sem Instituto Milênio no Brasil. Né?
Então, você tem uma série de personagens, de think tanks, de financiadores nacionais, internacionais, né, e interesses muito pesados. Então, nós chegamos até aqui, muito objetivamente, porque há interesses que, de modo geral, nós vamos chamar de direita e empresariais, profundamente articulados, que se dedicaram de maneira ostensiva e profissional, isso não é coisa de amador, não é coisa de espontaneismo, né, para desestabilizar a política brasileira. É por isso que nós corremos o risco de, se o Haddad ganhar, também não levar ou não governar. Deise, eu queria perguntar para você o seguinte. Eu entendo que existe um voto antipetista que está identificado com a ideia de corrupção. Mas a corrupção, já foi verificado, ela é parte sistêmica. Quer dizer, todos os partidos estão envolvidos. E o PT está na berlinda, né? Porque tudo menos o PT. Né? Como é que você explica isso? Acho que o grande diferencial, assim, no meu ponto de vista, foi a Operação Lava Jato. A corrupção sempre existiu, a gente sabe que sempre existiu, mas a Operação Lava Jato ela veio num período em que a gente tem uma abertura midiática muito grande no Brasil. Então, para o bem ou para o mal, a informação chega em todo ponto. O que é uma abertura de midiática? A gente não tem nenhum tipo de censura aqui no Brasil, né? Não tem nenhuma... Controle social não tem nenhum controle social sobre a imprensa. É. Então, a informação chega da forma que tem que chegar, como pensa o jornal, chega como tem que chegar. E a Operação Lava Jato foi um grande show midiático e atingiu em cheio o PT. Então, não importa se tu estava lá no interior do Rio Grande do Sul, no Nordeste, em São Paulo, numa grande capital, a Operação Lava Jato atingiu o PT. Então, quem ficou estigmatizado como um partido corrupto foi o PT. Por mais que a gente saiba que exista em todos os outros partidos... Não é isso, não. Desculpa, isso é artificial. Isso é artificial. Com certeza. Vou pedir para você falar lá. Não, com certeza. Teve divulgação do AES, teve divulgação de todos os outros, mas eu acho que todo mundo concorda aqui que o centro da Lava Jato foi o PT. Sim. E a imprensa divulgou o PT. Então, isso justifica um voto antipetista, porque foi o alvo, foi o assunto nos últimos 2 ou 3 anos. Foi a Operação Lava Jato e expôs as chagas da corrupção em cima do Partido dos Trabalhadores. Roberto, por favor. Não, eu queria fazer só 2 ponderações. Você pega um dado de pesquisa, né, você vai ter que ir contra esse dado de pesquisa. Quando você pergunta qual partido você tem simpatia, saiu uma semana lá. Pega lá o Datafolha, 27% PT. Tá? Quando você pergunta qual partido você não votaria de jeito nenhum, 30% PT. Isso aumenta em classe alta e diminui em classe baixa. Tá? Então, baseado nesse dado, eu diria que o tamanho do antipetismo é 30 e o tamanho do petismo é 30. Você tem 40 ali no meio. Você não tem 70 de antipetismo. Tá? É um dado de pesquisa. Você pode até dizer, não, esse dado de pesquisa não é assim que mede, etc. É o que eu, pelo menos, adoto. Tá? Quando você olha o desempenho eleitoral agora na presidencial, você vê que o partido que foi destruído pela Lava Jato foi o PSDB. Sim. O PT reviveu das cinzas. Resultado é esse. Porque tem a ver com impeachment. Você tem, de um lado, o impeachment, que tem a ver com governo e oposição. Tá? O PT era governo, virou oposição. O PSDB era governo, era oposição, virou governo. Então o eleitor continuou votando na oposição, votou no PT. Deixou de votar na oposição. O Alckmin estava ganhando a eleição antes do impeachment. Passou a perder após. Tá? E aí entrou o Bolsonaro. Por quê? O Bolsonaro é uma oposição pela direita. Eu acho que o Bolsonaro tem uma coisa que tem a ver com o noticiário. O noticiário ficou o tempo inteiro botando lá ratos, esgoto, dinheiro saindo por tubulação de esgoto. Então você ficou o tempo inteiro dizendo, o sistema político é corrupto, o sistema político vai além do PT. De novo, tanto é que vai além que o PSDB acabou. Tá? O PSDB, na nacional, não vai para o segundo turno, está claro, e corre o risco de perder a sua cidadela, que é o estado de São Paulo. No meu entender, isso se deve, não só, mas se deve também à Lava Jato. Tá? E o PT não. Teve a Lava Jato, teve tudo, o PT ressuscitou. Se o PT perder a eleição, ele sai fortalecido. Todas as projeções agora, faltam poucos dias para a eleição, são de que ele vai eleger a maior bancada da Câmara. Como sinal já é hoje a maior bancada. Sim, mas se ele tivesse sido ferido de morte, etc., não estaria tendo esse desempenho. Sim. Tá? Então, ao ferir todo o sistema político, né, e colocar o PT na oposição, ele, na verdade, a combinação entre impeachment e Lava Jato, né, prejudicou o PSDB e colocou o Bolsonaro no sistema. Uma figura, enfim,
É o populismo de direita. O Brasil já teve Jânio, Collor e agora é Bolsonaro. Tá? Que é alguém que lida diretamente com o povo sem intermediação de partido político. Eu vou pedir para você continuar nesse sentido, até porque você lançou esse ano o Voto do Brasileiro, né? Que hoje é o último dia, vai ter o último debate dos presidenciais para o primeiro turno e nós vamos entrar no período do segundo turno. Admitindo que seja o Bolsonaro e o Haddad que vão para o segundo turno, tem gente que diz assim, o Bolsonaro não tem condições de sustentar os debates e a sua presença na mídia, que ele tem evitado, usando inclusive seus atestados médicos, né, para não estar no debate de hoje. Como é que você vê esse cenário do segundo turno? O que vai acontecer nesse debate? Olha, é interessante, de novo, sempre me referindo aos dados de pesquisa, a última pesquisa que soltaram, você soma a votação do Bolsonaro e do Haddad no segundo turno, dá 86%. Você soma a rejeição do Bolsonaro e do Haddad, dá 86%, o número é o mesmo. Tá, o que diz? Eu tenho um voto muito grande com rejeição muito grande. Eu estou com um voto muito grande e rejeição muito grande. É meio eleição norte-americana. Lá a eleição, o Reagan, lá atrás, na década de 80, ganhou por uma margem grande. Depois, a partir de lá, tudo apertado. Para padrões norte-americanos, a primeira do Obama foi uma margem grande. 7 pontos foi a diferença no voto popular. Tá? Tudo indica um segundo turno muito apertado. Quando você pega esses dois dados, tem que haver uma movimentação que será resultado da campanha da televisão, para que não continue apertado. Eles estão assim, né? Um passo fica tudo em 51-49, 51-49. Mesma coisa de Brexit, mesma coisa de Trump e Hillary no voto popular, 51-49. É a situação que a gente está vivendo. Então, um país inteiramente dividido. Tá? A expectativa de segundo turno. E aí, tudo mais claro. Veja só, a gente está com uma propaganda gratuita que está diluída por redes sociais, etc. Está diluída por muitos candidatos. Né? Então tem Meirelles com muito tempo de televisão, mas ele não significa nada. Aí num dia aparece a Moedo, no outro já não tem. Aí tem Ciro, Marina, uma confusão tremenda. Segundo turno não tem confusão, é tudo muito claro. 2, com tempo igual. Tá? E aí a própria campanha do PT vai aparecer mais no segundo turno e o Bolsonaro vai ter que se mostrar mais no segundo turno. E a gente já pode esperar críticas muito ferrenhas de parte a parte. Ataques muito ferrenhos de parte a parte. Então, o que a gente está vendo hoje no Brasil tende a um acirramento no segundo turno. Deise, fala dos conteúdos dessa batalha do segundo turno. Você acha que as propostas de cada candidato vão ser apresentadas claramente assim e é possível pensar que o Bolsonaro seja capaz de sustentar suas propostas? Olha, eu acho que as propostas não foram apresentadas até agora. Tá? De verdade, está uma briga, um discurso do ódio muito latente, é nós contra eles não servem, nós servimos. E eu espero que no segundo turno tenha um debate mais profundo, assim, mas olhando os planos de governo dos partidos, eu não vi nada muito aprofundado, tudo muito genérico. Espero que no segundo turno isso mude, mas assim, vendo o que está acontecendo até agora, eu acredito que vai haver um acirramento de ódio, sim, no segundo turno. Esse discurso do nós contra eles, que já vem há muito tempo, eu acredito que ele vai se acirrar, sim. Professor Francisco, o que vai acontecer nesse período de debates? Tem gente que diz que o Bolsonaro pode dar uma de russomano, quer dizer, no final despencar por falta de sustentação da sua própria capacidade de argumentação. Né? O que você acha? Bem, quanto ao desempenho pessoal, né, do Bolsonaro, ele é um oco, né? Evidentemente, é um oco com imagens autoritárias, né? Com o discurso do ódio, né? Como alguém que, portanto, traz, digamos assim, todos aqueles elementos do senso comum mais reacionários, mais conservadores, né? Mais, por que não dizer, elitistas, né? Em relação a uma sociedade tão desigual como a nossa. Né? Então, é um candidato de imagens, imagético, fundamentalmente. Né? Imagético. Agora, para além dessa questão, nós vemos uma sociedade de massa, né? Uma sociedade midiática, portanto intermediada pela grande mídia, e agora por novas mídias. Mas o que eu receio menos é isso. Eu acho que o candidato colocado por si próprio tem
muito pouco a dizer. Né? Ele precisa ser de um aparato, ele precisa se esconder no atestado médico. Né? A facada foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para ele. Não é isso? Né? Então, precisa se esconder, precisa aparecer uma imagem generalizante do antissistema, que pode ser qualquer coisa. Né? Me preocupa outra coisa. E aí eu volto para a minha primeira fala. Todos os elementos do estado de exceção. O que o Poder Judiciário fará? O que sairá do Supremo Tribunal Federal? O que sairá da Operação Lava Jato? Que mega operação vai acontecer cujo objetivo é perturbar, conturbar, produzir fatos políticos que não o jogo da política? Segundo, e conectado com o primeiro, qual será o papel da grande mídia golpista nesse Brasil? Da Rede Globo, desta família que é um desserviço para esse país, a família Marinho. Não é isso? Que em qualquer sociedade democrática, né, teria a sua concessão cassada. Do Saad, dos Frias, né, dos Mesquita, dessa meia dúzia, dos Citórios que lá do Rio Grande do Sul, dessa meia dúzia de família que domina esse país. Essa conjugação entre o Poder Judiciário e a mídia poderá, de fato, produzir, né, que um oco autoritário, né, possa ser presidente de um país como o Brasil. Então, o que me preocupa é muito mais os elementos exteriores a ele próprio do que a sua própria figura. Tá bom. Eu vou chegar e perguntar para o Alberto o seguinte. Alberto, a gente está percebendo no nosso debate aqui de que existe um apoio forte para o Bolsonaro, da parte das instituições, da parte das classes mais ricas e tudo mais, dos evangélicos, né? E existe um antipetismo visceral, vamos dizer assim, colocado na imprensa, ajudando a fazer isso. Vamos admitir que, dadas as pesquisas, isso pode acontecer, que o Haddad ganhe no segundo turno. Ele leva? Não, sim, olha, está todo mundo legitimando o sistema, está todo mundo disputando aí. O sistema está fortemente legitimado. Todo mundo entrou na disputa, de vez em quando o Bolsonaro fala que as pesquisas são fraudadas, né, combinadas com a urna, quando ele está embaixo, quando ele está em alto, para de falar. Então legitima. Né? Então a gente está passando por esse processo. Quer dizer, você não vai correr toda uma eleição para depois, no final, chegar, olha, não, sabe, o jogo é muito jogado, ele não para de ser jogado. Né? Você ganhando ou perdendo vai ter uma outra eleição, espera-se isso, né? Isso está na expectativa das pessoas. Eu me lembro que no ano passado muita gente vinha para mim dizer, não, ano que vem não vai ter eleição. Eu falei, fique tranquilo que vai. Todos os atores já estão se preparando para ela. Por quê? Tem uma roda que está rodando. Você não consegue parar ela sem um custo muito grande. Ela roda com muita energia. Né? Então é difícil parar isso. Tá? No caso aí, você, na verdade, política, eu sempre digo, a política é símbolo. Né? A coisa das propostas é muito interessante. Na eleição passada, a Marina lançou uma proposta, foi um grande evento, 100 e tantas páginas, tudo por escrito. Isso aqui é um erro tremendo, né? Porque os jornalistas vão lá, pegam uma contradição em 2 frases e pronto. No dia seguinte a proposta, né? Tanto é que quem tem chance não lança grandes propostas. As propostas estão na televisão, como marketing, né? Não tem um plano de governo, porque política é símbolo. Então, o Bolsonaro simboliza o antissistema, tá? O PT é parte do sistema, então tem algo que é além do antipetismo. O PSDB é parte do sistema. Tá? Então, o Bolsonaro é antissistema e o PT é anti-exploração. Defende o povo da exploração dos mais ricos. Então, na verdade, esses 2 símbolos estão em disputa. Né? Ou vence um ou vence o outro. Eles vão ter que responder aos seus eleitorados. Vão ter que dar alguma resposta aos seus eleitorados. Falando, fazendo, em geral uma mistura das 2 coisas. Então, o que sustenta a chegada do Haddad em ele vencendo? Ele sustenta todo um sistema que tem no Brasil anti-exploração. E essa simbologia. Então, ele toma posse por conta disso. E aí vai ter que implementar isso, vai ter que mostrar que vai fazer isso. Tá? E aí pronto, aí quem perdeu vai criar os obstáculos, aí o próprio processo de governo. Vamos dar um passo além? Vamos pensar, acabou a eleição, está eleito o presidente. Não importa qual seja dos 2. Como é que você vê o cenário da política logo depois das eleições? Vai ser um cenário tenso, porque... E aí, vamos lá. O Bolsonaro tem falado sempre que não aceita o resultado das urnas. Mas o Dirceu deu uma entrevista falando que tinha um projeto de poder também. Então, a gente não pode esquecer isso. Então, qualquer que seja o resultado dessa eleição, eu acho que ainda vem muita tensão, vem muita discussão.
Alguns estão prospectando um outro golpe. Eu acho que falar de futuro assim é muito temeroso, mas seja quem for para o segundo turno, assim, eu acho que o segundo turno vai ser um debate imagético, né? Até agora, pelo pouco tempo de TV de alguns candidatos, maior de outros, ok, não deu para explorar isso. O segundo turno vai ser um debate imagético e depois disso, acho que vem a maior tensão ainda, porque está bem claro que quem perder não vai aceitar o resultado das eleições. Então, acho que vem muita tensão por aí. Tempos sombrios, como a gente Queria diz, ouvir né? também o professor Francisco, mas eu queria fazer uma consideração. Quer dizer, nós temos hoje, por exemplo, um presidente do Supremo, o Toffoli, que chama um general de assessor. Na equipe do Bolsonaro tem uma meia dúzia de generais da reserva que estão lá ajudando a elaborar as estratégias e fazendo as coisas. E a gente tem ouvido frases do tipo assim, ninguém deu um golpe 2 anos atrás para entregar para o PT de novo o governo, se esse resultado for a vontade do povo. Os militares vão continuar presentes? Eles vão tutelar a nossa democracia? O que você acha disso? Bem, de certa forma, a própria Constituição de 88 colocou um papel aos militares que não era propriamente um papel que se imaginava, né? E o próprio processo de transição para a democracia deixou os militares impunes. Veja o que aconteceu na Argentina. Eles foram presos, foram processados, Comissão da Verdade. Aqui nada disso aconteceu, né? A Comissão da Verdade, o Brasil tem um resultado pífio comparativamente com o que aconteceu em outros países. Eles saíram torturados, os torturadores foram colocados no mesmo plano. Não é isso? Então, eles nunca deixaram propriamente de ter um certo sentido, uma determinada tutela. Agora, eu queria discordar aqui do Alberto, de certa forma, que eu acho que a roda da política, pensando aqui no significado do segundo turno, a roda da política, ela continua rodando, isso não tem a menor dúvida. Mas o processo político, por vezes, interrompe a roda da política. Né? O que eu quero dizer com isso é que o que está sendo mobilizado no Brasil são forças muito poderosas. O Brasil está podendo se transformar, curiosamente, mas eu digo muito curiosamente, numa Venezuela invertida. Na Venezuela, o que aconteceu? O que é isso? Na Venezuela, o que aconteceu? Você tem o chavismo, que é um militar, que tem uma base militar extremamente importante, uma base popular extremamente importante, não é isso? Que ganha sucessivamente eleições, reforma a Constituição, nacionaliza empresas, né? Enfim, faz uma reforma do sistema político, do sistema institucional, né? E faz, o que acontece? Toda uma classe média conservadora, empresariado, tem ódio, né? E aí você tem uma sociedade de fato polarizada, porque teve motivos para polarizar. No Brasil não. O governo Lula é o governo da conciliação. O banco ganha dinheiro, o pobre ganha dinheiro, não é isso? Todo mundo saiu bem, digamos assim. E, no entanto, o final desse processo é o ódio ao PT. Mas um partido que conciliou com todo mundo, que a classe média viajou para o exterior, depois os pobres tinham Bolsa Família, quer dizer, todo mundo se deu bem, é curioso. Mas o sentimento de polarização no Brasil, ele é, de certa forma, incabível. Tem um elemento incabível. Né? E todo mundo conhece pessoas do nosso cotidiano que têm um ódio visceral e que acreditam em WhatsApp bárbaros, que são uma criança de 8 anos, acho que não acreditaria naquilo. Uma pessoa universitária com 50 consegue acreditar numa montagem absolutamente bizarra do mundo. Então, o que eu estou querendo dizer é que o processo político, e aqui esse é o meu ponto, pode nos levar, sim, a situações muito mais graves do que nós estamos imaginando. Há uma presença dos militares na vida política, há uma solicitação de um setor social por golpe militar, chamado intervenção militar. Eu vi este ano aqui em São Paulo, né, numa greve de pirueiros que levam crianças na escola, fazendo uma passeata na Avenida Paulista por causa do diesel, intervenção, pelo rebaixamento do preço do diesel, pelo fim da corrupção, intervenção militar. Eu vi isso muito. Então tem um setor social, tem militares, esta eleição, né, mais de uma centena de militares participam. O Mourão... Disputam. Né, disputam a eleição, desculpem, o candidato a vice, né? Esta figura troglodita do Mourão. Então onde eu estou querendo chegar nesse processo todo? Eu não tenho certeza que se quem levar chama Haddad leva, se levar, se governa. E também não poderia afirmar, olhando para a história da América Latina, para a história do Brasil, pelo recente processo
de desestabilização política se o sistema político não vai ser enredado numa nova situação autoritária no Brasil. Eu não afirmaria que isso não poderá acontecer. Eu fico feliz com isso porque a gente finalmente tem algum debate, né? Porque nós estamos com a falta disso. Eu queria acrescentar, Alberto, a esses comentários, a questão do judiciário, que se politizou também, não é? Como é que volta todo mundo para sua casinha? Olha, é uma situação difícil. Vai depender da ação da Câmara dos Deputados em consonância com o próximo presidente. Vai precisar aprovar, eles têm lá essa coisa da lei de abuso de autoridade, talvez tenham que aprovar coisas mais profundas, de limitações nas delações, do papel das delações. Enfim, vai haver uma reação dos políticos, tá? Mas isso, obviamente, depende do estabelecimento do próximo governo. Eu quero chamar a atenção de algo muito importante que quem quer que seja o próximo presidente vai ter que enfrentar, que é muito grave, que é o problema fiscal do Brasil. Tá? Nós temos uma dívida crescente, né, gastos obrigatórios, você não consegue mudar. Né? O próximo presidente ele vai ter que meio que combinar. Tá? A campanha você não fala, é normal, a campanha são vendedores, né? Então não tem nada de ruim. Você não vai dizer, poxa, compra o meu carro, mas ele tem um defeito. Isso não existe. Tá? Então você gera expectativas muito positivas sempre em toda a campanha eleitoral. Porém, todo governo no seu início, principalmente na situação que a gente está hoje, vai ter que atacar o problema fiscal, senão ele vai ser resolvido pelo bem ou pelo mal, tá? Porque é um problema contábil. Tá? A contabilidade do governo não fecha, como se fosse uma casa, sei lá, não importa, entendeu? Você não pode gastar mais do que você recebe. Né? Você vai rolando a dívida, mas se você não consegue rolar, você tem que aumentar juros para que você tenha financiamento. Todos nós estamos financiando a dívida do Brasil. Tá? Todos os candidatos sabem disso. E aí vão ter que enfrentar isso. Isso vai ter medidas que vão ter que combinar corte de gasto com aumento de impostos. Não tem jeito. Ou então o Brasil tem que crescer 6% ao ano que vem. Também não vai acontecer isso. Você sabe que nós tivemos um debate aqui há 2 sessões atrás sobre a reforma tributária, né? E era curioso, porque a gente estava discutindo também corrupção e de repente veio o dado de que 1/4 do PIB brasileiro é sonegado pelos empresários. Exato. 25% do PIB brasileiro. Se isso fosse taxado, nós teríamos... Você tem desonerações, o Brasil tem 300 bi por ano de desoneração, mas é aumento de imposto. Tudo é aumento de imposto. No final, é a conta do imposto. Você vai aumentar... Sim. Sim, você desonerou, posso onerar, aumentou o imposto. Você sonegou, está pagando menos imposto, vai pagar mais imposto. Então, CPMF não é um dos melhores impostos, mas sempre se fala porque é rápido. No mês seguinte, o governo está arrecadando e fecha um buraco de 40 bi de cara, tá? Anual, recorrente. Então, sem isto, né? Então, o governo vai ter que enfrentar esse grande problema na área econômica, de curto prazo e de médio, a reforma da Previdência. Tá? Qual é o problema? Bom, ambos têm problemas, mas o Bolsonaro tem um problema adicional, que ele não tem partido. Lembre-se, né? Eu me referi propositadamente ao populismo de direita, que significa se relacionar direto com a massa, o líder. Jânio foi, Collor foi, não concluíram o mandato, nenhum dos dois. Tá? O Bolsonaro, diferentemente deles, tem um vice militar. Tá? Então, você tem vários problemas aí. Como é que você será duro no início de governo, né, com um Congresso que tende, você vê, no Brasil, o governo Temer tentou privatizar o aeroporto de Congonhas. Não consegue por quê? Cheio de cargos de PP e PR. Os políticos não querem. Tá? Então, você tem várias barreiras para enfrentar o problema das finanças públicas no Brasil. A própria esquerda resiste muito a isso. Tá? Tem uma resistência interna. Os líderes não conseguem dobrar os militantes para que isso tenha que ser encarado. E foi encarado pelo Lula com a maior tranquilidade do mundo. Se beneficiou, um período externo favorável, etc. Mas ele encarou isso. Tá? Aumentou o superávit primário assim que tomou posse. Tá? Então, nós temos um problema sério. Então, a governabilidade... E aí você pode ter uma perspectiva de uma crise profunda, com inflação e desemprego. As duas coisas, o Brasil ele vai sair, ele vai financiar o déficit público dele pela inflação e não por ajustes de fato feitos que precisam de decisão legislativa. A inflação não precisa, ela vem. Tá? Se você não tomar nenhuma decisão legislativa, a inflação vem. Na nossa discussão sobre a reforma tributária, a discussão era quem paga a conta. Né? Quem paga a conta. Você tem que fazer imposto, mas tem. Sim, vai ter uma coisa de curtíssimo prazo, que não tem jeito, tá? Que é para arrecadar no mês seguinte. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu falei que era rápido esse negócio do debate. Eu queria dar 1 minuto para você e 1 minuto para você, Deise, para que vocês digam as suas últimas palavras. 1 minuto.
Eu vou aproveitar então meu minuto final para falar um pouco dessas grandes decisões econômicas, né? E isso remete também ao debate ao qual você falava há pouco. Qual é o tamanho da dívida interna do Brasil? O que se gasta do orçamento do Brasil? Praticamente 60% paga a dívida interna, né? 300 bilhões ao ano para pagar os juros da dívida interna. Então, na verdade, tem uma decisão política por trás disso. Combater a sonegação, né, e renegociar a dívida interna. Tudo isso é fácil? Não. Claro que não é. Nada é fácil. Né? Mas é uma questão de prioridades políticas. Então, acho que, veja bem, a emenda constitucional 95 foi para quem? Para os pobres. O que aconteceu com o agronegócio? Foi renegociado sua dívida. O que aconteceu com o Poder Judiciário? 60% de aumento do Poder Judiciário. Só o auxílio moradia custa 4 bilhões ao ano. Você já está acabando o seu minuto. Bom, então só para dizer que eu acho que a grande questão que se coloca aqui é que prioridade política. Nós não podemos aceitar, por exemplo, a questão fiscal, só para continuar nesse tema e encerrar, ela pode ser vista de ângulos diferentes, combatida por formas diferentes. Acho que aqui vai. Nós vamos privilegiar os ricos, como sempre, ou vamos optar numa luta política para eles pagarem a conta que nunca pagaram? Bom, eu tenho uma consideração final bem rápida para fazer assim. Eu espero que haja um segundo turno, porque a gente não viu os dois principais candidatos debatendo ainda, né, Bolsonaro e Haddad. Mas eu queria chamar a atenção para uma pauta que eu nunca vejo entrar em debate, que é a pauta propriamente feminina, né? Quando entra qualquer debate em relação a aborto, qualquer questão de transgênero, ela é silenciada, né? Então eu sempre digo isso, assim, a política é feita de homens para homens. Então eu acho que no segundo turno isso deveria ser cobrado mais, assim. Acho que as mulheres são a maior parte das indecisas e essa pauta tem que entrar urgentemente em debate. Alberto, suas últimas considerações. Um pouco pensar, a gente está a pouquíssimos dias da eleição, a gente não sabe qual será o nível de abstenção da eleição. Eu creio até que nulo e branco possa ficar mais ou menos parecido. Ele tem sido assim nos últimos 3 eleições presidenciais, precisando do voto presidencial. Tá? Mas isso significa que não houve um descrédito do sistema se o nulo e branco continua assim? Sim, olha, está diminuindo o número de indecisos no nulo e branco das pesquisas. Né? Então, a própria campanha mobiliza. A gente fala do discreto lá longe, quando chega perto, todo mundo quer votar. Tá? Tem essa coisa do recadastramento. Não é verdade que 3,3 estão impedidos de votar. Por quê? Porque muitos desses morreram, então não foram se recadastrar porque estão mortos. Outros passaram de 70 anos, não foram se recadastrar porque tem mais de 70 anos hoje, não querem mais votar. E outros se mudaram do seu estado. O seu estado tem biometria e se mudaram para o estado que não tem. Tá? Então, e mesmo assim, se um candidato ganhar por 80, outro por 20, a diferença, você fazendo as contas, né, vai ter abstenção dentro daqueles, vai ter branco e nulo dentro daqueles, mesmo assim fica uma diferença de 500 mil votos. Tá? Então, isso não é um problema, tá? Mas ainda assim o eleitor, a participação numa eleição acirrada é uma coisa para exortar o eleitor a participar de uma eleição que é interessante, né? Que é no momento de crise, que é importante para o país, sempre vai ser. Muito obrigado. Bom, nós tivemos aqui um debate super interessante que se centrou na questão presidencial. Nós não tocamos o Congresso, que é um elemento importante, que precisa ser aprofundado também, não é? E eu espero que isso venha subsidiar o nosso telespectador, ajudá-lo a considerar melhor o momento que nós estamos vivendo e suas opções como cidadão, como cidadã. Queremos agradecer, então, a vocês 3 a participação, foi fundamental para a gente ter um debate de qualidade aqui, muito obrigado. E agradecer ao telespectador que nos acompanhou até agora nesse debate. Nós teremos outros debates.